Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 42. No cartório, Santiago e Aurora vasculham os livros do ano em que Aurora nasceu e encontram informações sobre ela, entre as quais que Aurora se chama Aurora Artemisa Sanches. Graziella pergunta a Oregon se Ciro nunca lhe disse nada sobre as patentes de suas invenções. Oregon diz que não e aproveita o momento para lhe entregar a certidão de óbito de Ciro. Na certidão de nascimento de Aurora, contém apenas o nome de sua mãe, que é Rebeca Sanches Frutos. Na rua, Aurora diz a Santiago que Dominga nunca lhe disse nada sobre sua mãe e não será agora que irá dizer. Santiago diz que por dinheiro é bem provável que Dominga abra a boca. Adriano pede perdão a Fernanda pela maneira como a tratou mais cedo. Fernanda propõe ao marido que eles se respeitem e não cheguem ao limite. Adriano decide selar o acordo com um beijo. Adriano se empolga, beija o pescoço de Fernanda e em seguida começa a desabotoar sua blusa. Nesse instante, Fernanda tem uma visão de Eduardo enquanto criança no quarto. O clima entre os dois acaba no mesmo instante e Adriano lhe pergunta o que aconteceu. Oregon está à espera de Bárbara e Franco lhe assusta ao aparecer. Oregon diz a Franco que já ligou para os Elizalde. Nesse instante, Franco olha para trás e vê Bárbara no corredor com Agripina. Adriano pergunta a Fernanda o que ela viu e Fernanda diz que teve a impressão de que alguém havia entrado no quarto. Fernanda se levanta e segura o amuleto, o qual Priscila lhe presenteou no dia de seu casamento. Fernanda pede perdão a Adriano por todos os momentos desagradáveis que ele tem vivido desde que se casaram e o agradece por ter sido tão paciente. Adriano fica feliz que Fernanda reconheça e diz que é um homem de carne e osso e ressalta que não sabe por quanto tempo aguentará essa situação. Franco se esconde na sala de Oregon. Bárbara pergunta a ele quem é a pessoa que está o pressionando. Oregon lhe diz que é Eduardo Juarez. Bárbara fica surpresa. Santiago começa a embebedar Dominga e depois a pergunta pelo nome dos pais de Aurora. Dominga fica aflita. Oregon diz a Bárbara que Eduardo a pressionava e queria libertar Liliana. Bárbara diz que Eduardo não voltará a incomodá-lo, pois está morto. Oregon fica surpreso e Franco satisfeito. Adriano e Fernanda estão se beijando quando alguém começa a bater na porta insistentemente. Fernanda decide interromper o momento e ver quem é. Se trata de Liliana, que procura por Bárbara. Fernanda resolve dar atenção à irmã e Adriano fica sobrando mais uma vez. Santiago diz a Dominga que se ela lhe disser o paradeiro de Rebeca, mãe de Aurora, lhe dará muito dinheiro. Dominga diz que Santiago só tem gogó e só está a enrolando. Santiago insiste. Dominga diz que já está farta de cuidar de Aurora e, portanto, aceita a proposta de Santiago. Mas primeiro eles terão que se casar. Bárbara comemora a morte de Eduardo e diz que só falta uma coisa para que tudo fique perfeito. Oregon não sabe a que Bárbara se refere e ela diz que se refere a Liliana. Oregon se assusta e começa a passar mal. Camilo obriga que Jacinto lhe dê informações sobre Franco e Jacinto diz que não sabe de nada. Camilo decide investigar por conta própria quem é Franco Santoro. Santiago diz a Dominga que ela será madrinha de seu casamento com Aurora. Dominga resolve ir descansar e Santiago aproveita o momento para comprar mais bebida, pois a quer completamente bêbada. Camilo obriga que Jacinto abra a porta da casa de Santoro para que ele entre. Jacinto se nega e diz que não pode fazer isso. Furioso, Camilo ameaça de lhe fazer outra cicatriz com um chicote. Nesse instante, Gardenia aparece e lhe joga água, o deixando completamente encharcado. Na realidade, Oregon simulou estar sem ar para que ele e Bárbara pudessem sair do rumo da porta, e assim Franco não ouvir a conversa dos dois. Bárbara ordena que Oregon escreva uma carta a Gonçalo, expondo as consequências de Liliana fora da clínica. Liliana reconhece seu irmão Santiago no álbum de fotos do casamento de Fernanda. Aníbal aparece e fica furioso ao ver que Liliana está em casa. Gonçalo pede a Liliana que o cumprimente, mas ela se nega. Franco recrimina Oregon por ter se afastado da porta, de modo que ele não pudesse ouvir a conversa. Oregon o chama de vigarista. Franco ri e pergunta por que não o delatou para Bárbara quando teve a oportunidade. Oregon diz que Franco deveria agradecê-lo por não tê-lo entregado. Franco diz que Oregon não lhe deve nenhum favor e ressalta que se Oregon não o delatou é porque tem receio que ele exponha a maneira como o médico é negligente com seus pacientes. Franco está decidido a ligar para Gonçalo e revelar as falcatruas de Oregon, mas o médico
médico o detém e lhe pergunta o que quer. Franco ordena que Liliana volte para a clínica o quanto antes e enfatiza que Oregon não deve entupi-la de medicamentos. Uma foto de Franco chama a atenção de Liliana no álbum e ela diz que o homem é mais bonito que Adriano. Adriano se sente desconfortável. Vladimir entra em contato com Adriano e lhe diz que o filho que Priscila espera é dele.